Olá, tudo bem? Que bom que você chegou até aqui. Muito prazer, eu me chamo Bruno Bus, sou professor, palestrante e estou aqui para trazer para você mais uma aula sobre liderança, hoje com uma aula básica, com conceitos e fundamentos básicos da liderança, mas que na prática, e eu vou passar alguns exemplos práticos para você, que na prática ajudam e desenvolvem no dia a dia. Que bom que você está aqui. Eu estou há 10 anos trabalhando com liderança, com gestão de pessoas, com cursos, com desenvolvimento nessa área e tenho o prazer e o orgulho de dizer que nós já ajudamos muitas e muitas pessoas, muitos e muitos líderes a se desenvolverem na esfera da liderança. Para quem já me conhece, já esteve aqui comigo em outras aulas, eu sempre porto aqui o meu marca-texto, porque eu trago a colinha para que eu não esqueça nada daquilo que eu vou falar para você. Hoje nós trabalharemos alguns tipos de liderança, alguns perfis dos líderes que atuam dentro das empresas e como que eles podem, através do seu perfil, extrair o melhor resultado de si próprios e da sua equipe. Vamos lá? Bom, o primeiro líder é o líder autocrático. A palavra já fala, autocrático. As decisões ele toma em caráter único. Ele não solicita a opinião de ninguém, ele não pede para ninguém participar da decisão a ser tomada. É o líder que sozinho determina os rumos da empresa ou do setor em que ele trabalha. O líder que sozinho toma as rédeas da empresa e não autoriza, não permite ou não gosta que ninguém dê as suas opiniões acerca das decisões que estão sendo tomadas no dia a dia. Bom, vamos lá. Quais são as vantagens dessa liderança? Será que tem vantagens você ser um líder autocrático? E eu digo para você que existem algumas vantagens. A primeira, a liderança autocrática, ela se aplica em alguns cenários. Por exemplo, gestão de conflitos. Na gestão de conflitos, nós temos a intermediação, a negociação e a arbitragem. São três características, são três formas de você intervir na gestão de conflitos. Uma delas é a arbitragem. O que é a arbitragem? É quando você vai fazer o intermédio ali na situação do conflito, principalmente um conflito destrutivo, e você, percebendo que ambas as partes, ambos os lados estão irredutíveis em seus pontos de vista, você atua com a arbitragem, dizendo o seguinte, por exemplo, olha, a partir de agora eu determino que vocês atuem dessa forma, eu determino que vocês façam dessa forma para o bem da empresa e para que esse conflito cesse, por exemplo. Então, ele tentou intermediar, talvez ele tentou negociar, o líder, no caso no conflito, mas ele observou que ele não conseguiu. Nesse caso, ele parte para a arbitragem, que é uma decisão autocrática que ele tomou para que aquele conflito cesse, ainda que essa decisão seja, ainda que essa atitude, essa providência tenha sido em caráter temporário, foi tomada naquele momento porque foi necessária e ele consegue cessar o conflito. Então, numa situação de conflito, a liderança autocrática se aplica muito bem. Geralmente, gente, moçada, em instituições militares, né, a liderança autocrática ela também funciona, por exemplo, exército, linha de comando, coronel, major, capitão, tenente, sargentos, cabos, soldados. É uma situação também em que a liderança autocrática ela é muito manifestada dentro desse tipo de instituição. Tá bom, gente? Então, existem vantagens, né? Conforme eu falei, numa situação ali de gestão de conflitos, ela acontece e às vezes é necessário acontecer. Ou ainda, gente, como vantagens, líderes autocráticos atuam muito em situações onde os funcionários deles estão em perigo. Um exemplo, um canteiro de obras, por exemplo, né? Os funcionários estão no canteiro de obras e um deles acaba negligenciando alguma norma de segurança e o líder observa isso e antes que a tragédia aconteça, o líder dá uma determinação para que ele cesse aquele movimento, para que ele pegue o EPI, porte o EPI, enfim, é uma decisão autocrática do líder em virtude de que sua equipe possa estar em risco. Então, algumas características da liderança autocrática que são importantes de serem frisadas. Não existem só desvantagens na liderança autocrática. Entretanto, tem as desvantagens. Por exemplo,
Empresas de tecnologia, empresas na área do marketing, empresas que trabalham com inovação, empresas onde o público é muito jovem. A liderança autocrática, ela cria uma barreira de confiança, uma barreira de conexão entre o líder e o liderado também. Nesse tipo de organização, a liderança, sendo ela muito autocrática, sendo ela muito centralizada no líder, desestimula os liderados a conseguirem desempenhar as suas funções com criatividade, estimular a inovação também, e muitos acabam pulando fora da organização. Às vezes, o líder toma decisões autocráticas e decisões que às vezes não são corretas. E os liderados, percebendo isso, às vezes, dependendo da situação, não conseguem fazer nada, se desestimulam e se desmotivam. Então, gente, a liderança autocrática ela tem vantagens e desvantagens, porém, ela existe até hoje dentro das organizações e com certeza vai perdurar por muito tempo. Qual é o seu estilo de liderança? Será que você é autocrático? Vamos para o segundo. Líder democrático. O líder democrático é o líder participativo. É aquele que, embora seja o tomador de decisão, solicita a opinião dos demais colaboradores, dos demais funcionários, das demais pessoas que estão com ele para tomar essa decisão. É o tipo de liderança que mais se encaixa hoje nas organizações tradicionais. Aquelas organizações onde comércio, por exemplo, empresas de serviço, onde o líder trabalha junto com a equipe no operacional e ele toma as decisões de maneira compartilhada com os seus companheiros de equipe, com os seus liderados. Quais são as vantagens? Participação dos funcionários, empoderamento, fazer com que os funcionários possam participar das decisões e se sentirem importantes dentro da organização. Como desvantagens, em muitas ocasiões, o líder precisa ser solitário e precisa tomar a decisão sozinho, mas como ele tem uma característica de ser muito democrático, às vezes ele acaba terceirizando uma decisão que ele próprio deveria tomar, um rumo da empresa, por exemplo, um planejamento estratégico, acaba delegando ou solicitando demais a sugestão dos companheiros que estão com ele ali, dos funcionários, e dessa forma ele perde um pouquinho ao observar que a liderança em certos momentos, a depender da situação, deve ser tomada sozinha. Então, líderes democráticos, vantagens e desvantagens. Será que você se encaixa nesse perfil? Vamos para frente. Liderança liberal. Cheguei segunda-feira, 8 horas da manhã, deleguei todas as funções para os meus funcionários e falei assim para eles: olha, vocês têm a semana inteira para entregar esses resultados. E vou embora, não apareço, não ligo, deixo eles trabalhando tranquilos, da forma como eles querem, da maneira que eles desejam. Aí eu chego na sexta-feira e mensuro todos os resultados e se o trabalho aconteceu ou não aconteceu. Será que esse estilo é o mais adequado a ser tomado? Há quem diga que, a depender da empresa, é o melhor estilo de liderança a ser adotado. Então, há quem diga também que não, que esse tipo de liderança não funciona porque as pessoas não são disciplinadas o suficiente para terem um líder liberal e conseguirem trabalhar sem fiscalização, sem monitoramento e cobrança. Há quem diga que trabalha só sozinho, por exemplo, consegue trabalhar sozinho, né? Ou seja, o líder me deu a tarefa lá, não me incomode, deixa que eu faço, deixa que eu termino. Então, isso depende de muitas variáveis, maturidade da equipe, estilo de empresa, se é uma empresa de tecnologia, se é uma empresa comercial tradicional. Às vezes é uma empresa familiar, aí esse líder ou liberal nem pensar, ele não se aplica dentro desse tipo de empresa, porque a cultura da empresa familiar ela é uma cultura democrática indo para o autocrático, então também não se aplica. Ou seja, onde que nós vemos liderança liberal? Microsoft, Google, empresas de tecnologia com altos padrões culturais e que a equipe trabalha de uma maneira segura e já é uma equipe bem madura também, no sentido de entender que o líder tem outras demandas de planejamento muitas vezes, e que ele não pode ficar 100% na execução. Líder liberal. Gente, eu estou falando aqui de uma maneira bem rápida. Se você pegar, nós já falamos do líder autocrático, democrático e liberal, que parece ser conceitos básicos, né? Mas se você pegar eles a fundo, gente, tem muita coisa para ser trabalhada aqui. Às vezes você está trabalhando como autocrático, deveria ser democrático. Às vezes você está sendo muito democrático, deveria ser um pouquinho mais liberal ou autocrático. Então, são situações
das quais você pode se deparar e que são importantes você se posicionar a respeito disso. Em nosso curso completo de liderança, nós trabalhamos esses tipos de liderança, o líder autocrático, democrático, liberal, transformacional, carismático, os demais que nós veremos nessa aula, de uma maneira completa. Então você conseguirá traçar realmente um perfil e um planejamento para executar o tipo de liderança a qual a sua organização necessita de fato. Nosso curso completo nós estaremos lançando daqui a alguns dias, então será bem legal essa situação de você observar esses tipos de liderança e o qual se aplica lá na sua empresa. Vamos para o próximo, líder transformacional. Essa pessoa é o tipo de líder que transforma a cultura da organização, transforma as pessoas em seres melhores. Ou seja, é o líder que tem o viés da educação corporativa, o viés do treinamento, o viés do desenvolvimento humano como algo fundamental dentro das execuções do seu trabalho. Essa pessoa transforma o ponto de vista dos funcionários em pontos de vista de empoderamento, de crescimento, para que os mesmos tenham uma mentalidade ainda melhor. Então, o líder transformacional pega os seus funcionários e consegue, através de suas ações, da sua forma de liderar, da sua maneira de fazer gestão, consegue transformar a empresa, fazer muitas viradas de chave na mente das pessoas, influenciá-las de maneira assertiva, de maneira que que essas pessoas consigam se desenvolver. Vantagens e desvantagens. Líder transformacional, absolutamente, pro lado das vantagens, esse líder consegue exponencializar resultados financeiros, resultados qualitativos também na área de pessoas, por ser um líder que influencia positivamente a sua equipe e transforma aquelas pessoas ao longo do tempo em pessoas e profissionais melhores, consequentemente a organização será melhor também. Desvantagens, não enxergo nenhuma desvantagem em relação ao líder transformacional. É um líder que, se aplicar os conceitos e as práticas da liderança transformacional, que é uma liderança absolutamente inovadora e necessária, ele com certeza vai dar saltos de desenvolvimento na sua equipe e na sua empresa. Líder transformacional. Vamos para o líder carismático. Líder carismático é aquele que alegra o ambiente. É aquele que consegue se conectar com os seus funcionários emocionalmente, racionalmente e consegue obter soluções pessoais para os funcionários através do seu carisma, da sua alegria, da sua energia positiva. Vantagens: esse líder consegue obter a confiança do time. Isso é muito importante na consecução das tarefas. Pontos de atenção: líder carismático, você é muito gente boa. Você precisa ajustar alguns caminhos, não que você precise ser uma má pessoa, não se trata disso, mas você precisa, pelo lado da desvantagem, ajustar alguns caminhos para que você não seja injusto ao ser bom demais com alguns e acabar sendo mal, sem querer ser mal com outras pessoas. A questão da justiça, distribuição de tarefas, entre outras situações, ela é importante no líder carismático, porque ele quer conquistar o carinho e a afeição de todos. E nesse sentido, às vezes, ele acaba dando uma balançada aí na contraprestação e acaba cometendo erros. Então é importante que o líder carismático tenha atenção em relação à justiça dentro da sua liderança. Mas sim, sem dúvida alguma, é uma liderança necessária também a questão do carisma do líder para obter a confiança que é tão importante dentro da organização. Liderança carismática. Você é esse líder? Vamos para o líder servidor. Esse líder é o tipo de líder que disponibiliza todas as ferramentas necessárias para que os funcionários consigam executar as tarefas. Ele serve as pessoas com aparatos tecnológicos, ferramentas manuais mesmo no local de trabalho e consegue servir as pessoas também através do exemplo, através da prestação de serviço e consegue fazer com que o ambiente de trabalho seja um ambiente altamente rico e confortável para os seus liderados. O tipo de liderança servidora, ela é fundamental no século XXI, uma vez que nós notamos que se o líder não serve, se o líder não
consegue colocar as ferramentas à disposição, ele como pessoa e as ferramentas de trabalho à disposição dos funcionários, a produtividade cai. Então, a liderança servidora, onde o líder serve de várias formas os funcionários, é fundamental lá na liderança. Líder servidor, você é esse líder? E vamos para o último líder, aqui, para o último estilo de liderança, que é a liderança situacional. Esse tipo de liderança tem sido muito debatida de alguns anos para cá, e é o tipo de liderança que exige do líder uma gama gigantesca de flexibilidade e conhecimento acerca das pessoas que estão com ele e acerca do negócio em si. Situações que chegam para o líder, para ele resolver. Então, gestão de conflitos, problema com o cliente, falta dos funcionários, absenteísmo, turnover dentro da empresa, acidente de trabalho, são situações que acontecem no dia a dia e que exigem pronta intervenção do líder para que ele consiga solucionar o problema da maneira mais pacífica, resolutiva e assertiva possível. A liderança situacional exige que você seja um líder servidor, carismático, democrático ou autocrático, ou liberal, a depender da situação, e lidere através do exemplo com uma gama gigantesca de conhecimento que vai, evidentemente, exigir tempo de você para que você desenvolva. Então, a liderança situacional ela é a base de todas as outras, porque situações, problemas, situações favoráveis e desfavoráveis acontecem todos os dias na empresa e o líder precisa estar pronto para fazer as prontas intervenções no momento necessário. Então, de trás para frente, nós vimos liderança situacional, liderança servidora, liderança carismática, liderança transformacional, liderança liberal, liderança democrática e liderança autocrática. Se você gostou, manda sua mensagem para nós, dá um like aí se esse vídeo estiver no YouTube, se inscreva no canal, enfim, interaja no nosso ecossistema, porque todas as semanas nós trazemos conteúdos gratuitos aqui em nossos canais, nas plataformas digitais. Por aqui, professor Bruno Bus, muito obrigado e a gente se vê. Até mais, tchau!